Nós vamos fazer uma leitura bíblica agora no livro de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto assim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo, a qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado os anjos e potestades e poderes. Nós estamos estudando a passagem de 1 Pedro e nós começamos já há 2 semanas atrás um tema chamado a vida vitoriosa do cristão. E neste tema, a vida vitoriosa do cristão, nós estudamos primeiro um tema, nossos relacionamentos, depois nossos sofrimentos. E hoje nós vamos estudar o sofrimento de Cristo e a vitória de Cristo. Eu quero só voltar um pouquinho nesses 2 primeiros tópicos, porque é um todo, falando de vida vitoriosa, falando de vida feliz. Então nós encontramos nestes 4 pontos uma base muito interessante. Como estava falando no início, o estudo de 1 Pedro, ele traz muito esta mensagem da esperança em meio ao sofrimento, às dificuldades. E aqui uma parte central do nosso estudo, que diz que vida vitoriosa, ela começa nos relacionamentos, nos bons relacionamentos. Como nós nos relacionamos? E aí ele diz lá no versículo 8 sobre unidade de pensamento, compaixão, amor fraternal, misericórdia, humildade. Também fala no relacionamento mais difícil, que é em relação ao inimigo, que nós devemos tratá-los bem, que nós devemos perdoar. E com certeza a vitória de uma vida começa nos bons relacionamentos. Quem não consegue conviver com os outros, já tem uma vida de derrotas, porque em Cristo nós somos unidos e somos amados e devemos amar o nosso próximo. Ainda nesse tópico, nossos relacionamentos, uma parte fala sobre o relacionamento em relação à vida, apartar-se do mal e praticar o bem, buscar a paz. Lá o texto fala, né? E empenhe-te por alcançá-la. Então é claro que uma vida boa, uma vida feliz, é uma vida de alguém que ama a vida e que, no lugar de falar mal, de brigar, busca praticar o bem. Então nós não devemos ser muito de falar, de discutir. Hoje a gente vê um mundo muito de falar, de dar opinião. Um mundo de pouco fazer. E nós entendemos que nós devemos mais estar ocupados e preocupados em fazer, do que em falar, em criticar e etc. E aí esse tópico, ele termina falando sobre uma vida de oração. Eu acho que esse versículo 12, ele resume muito bem. Quando diz por meio, estou lendo uma passagem um pouco à frente. Quando diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. 1 Pedro 3,12. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, uma vida vitoriosa, uma vida feliz,
ela está relacionada a alguém que tem os seus olhos no Senhor, ou seja, aquele que busca o Senhor em comunhão. Então, um tópico que falava sobre oração, mas para que você esteja tendo essa comunicação com Deus em oração, você tem que estar vivendo bem com o seu amigo, com o seu inimigo, você tem que estar vivendo de bem com a vida, e assim vai buscar também estar bem com o Senhor. O segundo tópico é nossos sofrimentos, que é 3, de 13 a 17. E aí nós começamos a falar algumas coisas em relação ao sofrimento. Para você ter uma vida vitoriosa, você tem que saber cuidar, enfrentar, saber como se posicionar e até mesmo se alegrar em meio às dificuldades. Então, todo esse tópico falava a respeito da questão do sofrimento. Como lidar com o sofrimento. Um ponto, 3.13, falava sobre a prevenção. Ser zelosos para o bem. Então, a primeira questão é, já tem sofrimento demais. O que a gente puder evitar, andando no bom caminho, fazendo o bem, já vai ajudar bastante. A questão também de não ficar alarmado, assustado, contrário a isso, até mesmo se posicionar com paz e alegria mediante o sofrimento, que é o versículo 14, que mesmo se você sofrer, você é bem-aventurado, não se amedronte. E os tópicos que a gente sempre ouve, que são importantes e verdadeiros, é tirar proveito dos momentos de sofrimento. É uma oportunidade que nós temos de santificar. Aqui diz, antes santificai a Cristo, o vosso coração, estando preparados. E aí você vai testemunhar, porque você encara bem o sofrimento, tem uma postura não vitimista, né? Hoje eu vi uma foto de uma pessoa morrendo afogada e com o celular tirando a foto, assim, né? Hoje nós estamos vivendo muito esse vitimismo, né? Pobre de mim. No lugar de nós, muitas vezes, nos posicionarmos com mais alegria, com mais paz, nós estamos choramingando aí os nossos problemas. E essa postura diante do sofrimento também é manter-se firme, né? Não em temor, mas em boa consciência. Se nós vivemos e fazemos o bem, mesmo se formos perseguidos, nós devemos manter essa boa consciência. Lembrando do propósito do sofrimento, versículo 17, que nós podemos, se for da vontade de Deus, passar por dificuldades, mesmo praticando o bem. Eu não vou me delongar, porque são estudos de 2 semanas para trás, né? Então eu só quis passar por eles. Então vamos lá, vamos lembrando. A vida vitoriosa do cristão, nossos relacionamentos e nosso sofrimento. E agora entra nos 2 tópicos, que é o sofrimento de Cristo e a vitória de Cristo. Ou seja, quando nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que nos espelhar em Cristo. Falamos há pouco de sofrimento. E nada mais importante do que olharmos para Cristo e vermos como Cristo lidou com o sofrimento, como Cristo passou por aquelas dificuldades, para que a gente possa também aprender. E quando nós olhamos para a vitória de Cristo, também lembrarmos da nossa vitória, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque Cristo foi vitorioso. Nós não somos vitoriosos porque nós alcançamos por nós mesmos a vitória, mas porque nós alcançamos a vitória em Cristo. Então vamos ver esses 2 tópicos hoje, sendo que o segundo tópico ele traz uma parte das difíceis de se interpretar nas Escrituras, quando fala, né, que Cristo morreu e depois fala que ele pregou aos espíritos em prisão. É uma parte difícil, mas vamos falar um pouquinho sobre ela também. O primeiro tópico aqui, então, sofrimento de Cristo. 3:18. Pois Cristo também morreu uma única só vez pelos pecados. A eficácia, começa aí, sua eficácia. Cristo morreu pelos nossos pecados. Só um segundinho. Naquele tópico dos brancos mesmo, o primeiro tópico abaixo é a sua eficácia.
Pode ir descendo aí que você vai encontrar. Mais um para baixo. Mais um. Isso. Estou ajudando aqui nos nossos slides. Sua eficácia, pois também Cristo morreu uma única só vez pelos pecados. Então nós vamos cortando aqui os versículos em pedacinhos. O sofrimento de Cristo é um sofrimento singular. Não é um sofrimento como o nosso. A morte de Cristo é uma morte singular. Nós morremos porque nós pecamos, nós morremos porque o nosso corpo não suporta essa vida, né? Nós vamos tendo lá, vamos subindo até os 18 anos, depois vamos estabilizando, depois a nossa forma física, né, vai perdendo, né? Nós vamos perdendo, sei lá, os cabelos, e nós vamos perdendo aí a força, né? Mas Cristo não. Cristo é perfeito, mas quando fala da eficácia, aqui nós estamos falando a respeito do sacrifício perfeito e definitivo que Cristo fez ao oferecer a si mesmo. Vou ler uma parte aqui quando Spurgeon comenta este versículo. Desde que Deus requer a punição pelo pecado, ele recebeu satisfação, não de nós, que somos injustos, mas de Cristo, o justo, a fim de que ele pudesse ser justo e justificador. Então, o sacrifício de Cristo, Cristo morreu uma única vez. Uma única vez foi suficiente, eficaz, para nos salvar. A sua forma, o justo pelos injustos, sempre é bom lembrar disso. Cristo não morreu por nós, coitadinhos, bonzinhos, que nós somos melhores do que os outros. Cristo morreu por nós pecadores. Morreu por nós, fracos, ímpios, pecadores, inimigos. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós sabemos que Cristo não pecou, mas ele morreu para que a sua justiça pudesse fazer de nós justos, pudesse nos perdoar. É o substituto, Jesus é o substituto. Levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. O seu propósito, para conduzir-nos a Deus. O propósito da morte de Cristo foi reconciliar-nos com Deus, abrindo-nos o portal da graça, dando-nos acesso ao Pai. Então Cristo Jesus morreu eficazmente, a forma, o justo pelos injustos, propósito, para nos conduzir a Deus. Aqui a gente pode lembrar de uma cena, por exemplo, um grande rei lá. Se você for na casa desse grande rei, você não vai simplesmente chegar lá no palácio, entrar lá, não, estou indo, vou entrar aqui na sala, na cozinha, no quarto do rei. Existirá alguém lá, que é claro que se você tivesse acesso, né, existirá alguém responsável para te conduzir até a presença do rei. Então isso acontece, né, em muitas situações, talvez numa empresa, alguém vai te atender na porta, você não vai direto, né, até o rei. Mas agora nós vamos direto, mas por intermédio de Jesus. Nós temos acesso à presença de Deus, mas por intermédio de Jesus. Então ele é o caminho que nos leva ao Pai. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória. Então, nós temos paz com Deus. O que a gente tinha antes? Inimizade. Pecado faz separação. Hoje nós pecamos, mas nós podemos confessar os nossos pecados e em Jesus nós somos perdoados. Somos pecadores e morremos, mas hoje nós não temos a morte como algo que nos leva à perdição, mas nós temos por Cristo a salvação. Nós somos conduzidos a Deus. Estamos com Deus. Se a gente lembrar da cena da morte de Jesus, lá com os prisioneiros, um de cada lado, né?
É tão bonito quando Jesus chega para um deles e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele era aquele, né, que leva a gente, ele que dá acesso. Então ele estava bem do lado, o prisioneiro, bem do lado daquele que dá acesso a Deus. Mas nós percebemos que o outro também estava do lado, mas nem assim. Hoje nós temos Jesus e nós podemos estar com Jesus, Ele nos chama. Muitos ouvem a mensagem de Jesus, mas infelizmente não se quebram essa mensagem de Jesus. Agora vamos para o segundo tópico, a vitória de Cristo. Essa parte que eu disse que ela tem uma parte mais difícil, eu vou tentar descomplicar. Eu até anotei aqui o nome de alguns pensadores, como que cada um pensa, como que cada um traduz esse versículo, mas eu vou evitar falar nomes, eu vou simplesmente falar algumas ideias, algumas interpretações desse texto. Primeira Pedro 3, versículo 18. Espera um momentinho. 1 Pedro 3, versículo 18, na sequência aqui, no finalzinho, ele diz: morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Como que eu disse que eu vou falar de forma resumida, para a gente não demorar muito, a ideia aqui ficou clara, né? Cristo morreu e ressuscitou. Aqui diz que Cristo foi livre da morte, venceu a morte, trouxe luz à imortalidade. Texto que fala que Jesus não ficou preso à morte. Vamos seguindo? Ponto 2. Cristo proclamou publicamente sua vitória. Então, toda essa parte, nós nem temos mais slides, nós vamos parar nesse, deixar só mais um pouquinho, depois nós vamos tirar da tela, e você pode acompanhar na sua Bíblia. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia os versículos 19 e 20, que nós vamos estudar aqui principalmente, nesse momento. Depois tem um finalzinho, uma terceira parte mais fácil. Então, falamos, Cristo morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E agora essa passagem vai falar sobre a vitória de Cristo foi proclamada. Então não há quem não saiba. Sabe aquela notícia que todos sabem? Aqueles que gostam da notícia, aqueles que não gostam da notícia. Seu time é campeão mundial. Quem que vai ficar sabendo da notícia? Todos que torcem para o time, mas aqueles que não torcem vão ficar sabendo, né? Então, vai ter um monte de gente para falar para ele. Então não é o caso que nós vamos ficar falando para os outros para tirar sarro dos outros, não. Mas a ideia é mais ou menos essa. Cristo morreu e ressuscitou, Ele venceu a morte, e todos, sejam homens, mulheres, sejam vivos, mortos, seja espírito de bem, seja espírito maligno, seja o que for, é uma notícia que todos vão ficar sabendo. Então o texto diz aqui, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Aqui você percebe que há muitas dificuldades. Pregou a espíritos em prisão. O que são espíritos em prisão? Aonde que essa prisão fica? Pregou quando? Quando morreu? Quando ressuscitou? Por que essa pregação foi necessária? E às vezes a gente tem versículos, textos como esse, e aí daqui que vem aquela frase, desceu ao Hades, desceu ao inferno, e a gente quase que tem digamos assim, uma opinião formada por frações de ideias que foram jogadas ao redor da gente na vida. Mas a gente nunca parou para estudar, para pensar isso. Então a gente vai tentar fazer um pouquinho isso hoje.
Se você aumentar a sua curiosidade, pode procurar literatura, se quiser eu posso ajudar também, passando mais livros ou algumas coisas para você estudar, alguns textos para você estudar. Mas, de forma resumida aqui, a gente já deixa claro que não há compreensão total dessa passagem, irmãos. Às vezes a gente esquece isso, que existem passagens na Bíblia que, fulano pensa isso, Calvino disse aquilo, Eusébio não sei das quantas falou aquilo. Por que a palavra do Calvino é inspirada agora? Por que o que interpretou o fulano? É claro que tem passagens que têm facilidade de interpretação por algum teólogo, mas outras, como essa, que existem várias interpretações diferentes até dentro da própria denominação reformada, a gente não pode nunca chegar a um ponto e falar, não, isso aqui é assim, tá? Então, o que eu vou falar aqui, algumas coisas, eu vou falar mais ou menos próximo de duas que realmente a gente pode entender que sim. Outra coisa, é claro que tem interpretações que de cara a gente pode dizer que não são verdadeiras. Por quê? Porque não são bíblicas. Não tem na Bíblia falando isso. Por exemplo, dessa passagem, muitos tiram como base para a existência do purgatório. Cristo foi lá pregar para as pessoas que tinham morrido sem salvação. Já vou até meio que adiantando algumas coisas que eu vou falar mais abaixo. Pessoas lá no tempo de Noé que morreram sem salvação, ou do tempo de Noé para trás, o Antigo Testamento inteiro que foi sem Jesus, aí Cristo foi lá pregar para essas almas e converteu essas almas. Morreu, já foi. Então não há como você pregar para morto. Então por isso que eu falo, se há uma teologia errada, você pode dizer que essa interpretação está errada. Se há uma teologia certa, você pode dizer, realmente pode ter sido isso que aconteceu, ou não. Eu acredito que pode ter sido isso ou não. É igual a gente falar sobre o céu, sobre coisas que a Bíblia ainda não abriu totalmente para a gente entender. Então vamos lá. Depois da ressurreição, lembra que o texto todo começa aqui no finalzinho do 18. Mas vivificado no Espírito. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então o texto todo começa a partir dessa ideia, que Cristo morreu e ressuscitou. Depois da ressurreição, aí vem a parte, o qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Vamos tentar tirar algumas dúvidas aqui. Espíritos em prisão. Disse aqui o comentário do Hernandes, não poderiam ser espíritos humanos, isso porque não há salvação depois da morte. Então, a ideia aqui é que espíritos em prisão são espíritos malignos, são principados e potestades. Aí alguém fala, mas pregar para espírito mal vai converter o espírito mal? Não, a ideia da pregação não necessariamente é uma proclamação para a redenção. Eu posso pregar para um ímpio a palavra. Isso não significa que ele vai se converter. A ideia é aquela que eu disse há pouco do time de futebol. O meu time venceu, ou seja, eu sou o vencedor. Existe um derrotado. O ímpio é derrotado. E ele está pregando, ele está expondo a glória, demonstrando que aquele espírito caído, ele é perdedor, ele venceu a morte. É como se ele dissesse, a morte aqui, cadê a tua vitória? Né? Espíritos, cadê a tua vitória? Então essa já é uma linha de pensamento, que espíritos em prisão não são pessoas. Então cai por terra aquela ideia de que Jesus pregou às pessoas que estavam mortas, ou mesmo outras ideias que falam que Cristo estaria pregando a pessoas que já morreram, né, nesse sentido. Questão do período, quando se deu isso? Essa proclamação não se deu no período entre a morte e a ressurreição de Cristo.
E aí por que a gente pode falar que não se deu entre a morte e a ressurreição de Cristo? Porque à medida que o Cristo morre, ele já está com Deus. Você percebe que eu disse há pouco, contei a história do ladrão na cruz, e tem muito a ver com o que eu estou falando agora com essa história do ladrão da cruz. O que Jesus disse para o ladrão? Vamos morrer, e eu vou primeiro lá pregar os espíritos, depois a gente vai estar no paraíso. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, é imediato, Jesus está no paraíso, só que ele ressuscitou. Então essa é a ideia aqui. Vamos ver aqui alguns paralelos de ideias que são erradas, de ideias que são certas, né? Algumas que eu já disse, eu vou pulando. Uma ideia que falava a respeito de Cristo ter ido ao inferno proclamar a mensagem de salvação às almas dos pecadores que lá estavam presas desde o dilúvio. Um pouco da ideia de purgatório, né? Então nós não concordamos com isso. Fala-se também a respeito de pregar-se a almas, ou a liberar almas que se arrependeram, lá do Antigo Testamento. Já falei isso, também não é isso. Uma outra questão dessa morte, pregar a anjos caídos. Falei isso também já, né? Não vai pregar a anjos caídos para convertê-los, mas anunciar a eles. Bom, vamos duas questões para a gente encerrar essa parte já. Duas questões que comentaristas reformados falam. Uma delas dizendo que existem, sim, essa proclamação, como eu disse já desde o início, proclamação a todos, e Cristo ressurreto. Então, quando foi? A gente está esclarecendo quando foi. Primeiro já falamos aqui, daquelas perguntas iniciais, já vou ver aqui novamente, Quem são esses espíritos em prisão? Estamos chegando meio a um acordo que espíritos em prisão são espíritos malignos. Essa prisão, onde está e indica onde fica, é o que nós vamos falar agora. Que pregação é essa? Já falamos. A pregação não necessariamente é uma pregação para evangelização, para conversão, mas é anunciar uma verdade. Por que essa pregação foi necessária? Basicamente nós já respondemos, que é para que a glória de Deus fosse manifesta. Então vamos lá, uma das definições contemporâneas, das definições dos reformados. Quando Cristo vai assunto aos céus, nós podemos dizer que o primeiro andar é onde a gente vive, mundo visível. E Cristo sobe. O segundo andar seria essas regiões celestes, que é o mundo invisível, o mundo espiritual, onde estão os seres angelicais. Então, o anúncio da vitória de Cristo tinha sido sobre esse primeiro piso, que a sua ascensão, nós vamos ver lá mais abaixo aqui, a sua ascensão foi vista por todos, é o anúncio. E agora, quando ele passa nesse, digamos assim, segundo andar, é o anúncio da vitória de Cristo sobre as forças do mal, a sua morte e ressurreição, e aí nessas regiões celestes, chamado segundo andar aqui, que é o mundo invisível, onde estão os seres angelicais. Então, como eu disse, irmãos, são coisas que a gente não vai ficar debatendo e procurando ideias desse e daquele, mas é para que a gente tenha uma ideia, uma visão bíblica. Mas aparece a palavra Noé aqui. Então, o que a gente pode dizer a respeito dessa história de Noé aqui? Olha. Pregou aos espíritos em prisão, aos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. E aí, eu vou ler aqui um comentário da Bíblia de Genebra, que eu achei bem interessante. Eu tirei uma foto aqui porque a letra da Bíblia de Genebra é muito pequenininha. E eu tirei uma foto para ficar um pouquinho maior. Eu vou ler aqui para os irmãos.
As palavras de Pedro devem ser interpretadas da seguinte maneira: Cristo, por meio de seu Espírito Santo, falando por meio de Noé, antes do dilúvio. Pois eu vou explicar, tá, irmãos? Presta atenção na leitura, mas eu vou explicar. Cristo, por meio de seu Espírito, falando por meio de Noé, antes do dilúvio, pregou às pessoas ímpias daquele tempo. Elas não deram ouvidos à pregação inspirada de Noé. Por isso o corpo delas foi morto no dilúvio, e o seu espírito está no inferno, o que é a prisão de Deus para aqueles que morrem em descrença. Acho que até aqui está bom. Então, qual que é essa segunda visão? Que quando o texto fala, também pregou aos espíritos, que não necessariamente foi Cristo que pregou, como nós acabamos de dizer, Cristo pregou na sua ascensão, quando ele sobe, né? Ele prega no primeiro andar, depois ele prega no segundo andar para esses espíritos. Não, a ideia aqui é que Cristo pregou pelo seu Espírito, ou seja, por intermédio do Espírito, pela boca de Noé. Noé é considerado um Cristo, nesse sentido de que foi alguém que proclamou uma mensagem e muitos não ouviram. Por que esses não ouviram? O que o texto diz no comentário, que eles são considerados espírito em prisão, porque quando alguém morre sem Cristo, a gente sempre fala do que morre com Cristo já está com o céu, né? E aquele que morre sem Cristo é um espírito em prisão, também aguardando o seu julgamento, sua lagoa de fogo. Aqui a gente percebe então que essa é uma tentativa de explicar esse texto, falando que o Cristo pregou no sentido de que foi por intermédio de Noé. Noé pregou o evangelho àquelas pessoas que não deram ouvidos. Por isso que fala na sequência aqui, a saber, 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas foram salvas. Correto? Eu acho que está bom por aqui. A gente vai seguir, senão a gente vai estender muito. Só um terceiro tópico aqui. Mas essa passagem, ela é importante para nós. Quando você ouvir, Senhor, Jesus desceu ao Hades ou desceu ao inferno, eu acredito que você pode já ter uma visão um pouquinho melhor, assim, nesse sentido. E procure, se você quiser, estude mais. Hoje a gente tem bastante material. Como eu disse, eu posso ajudá-los, né? Mas Cristo pregou. O fato é que o anúncio da vitória de Cristo sobre todas as forças do mal, na sua morte e ressurreição, é encorajador. O que a gente tem que tirar, né? Às vezes a gente fica tanto nas polêmicas, no que significa, Cristo desceu, Cristo morreu, e esquece do mais importante. Aqui é a declaração da vitória de Cristo. É que Cristo não foi vencido, que Cristo a morte não venceu a Cristo, Cristo cumpriu o seu propósito, Cristo anunciou essa mensagem a todos, todos têm a mensagem. Mas vamos partir para o nosso terceiro tópico. Cristo instituiu o batismo, 20b até o 21. Na sua Bíblia aí você pode acompanhar. O texto fala: quando se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então é uma mensagem, né, uma história muito conhecida, né, de Noé, que ele foi salvo juntamente com essas pessoas, correto? A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Há uma comparação do que aconteceu com Noé na arca com o batismo. Dá para se entender que os dois têm água, né? A água no dilúvio e a água do batismo. Os dois trazem a mesma ideia de purificação. Noé estava num mundo cheio de pecados com aquelas pessoas, e quando essa água vem, eles são separados. Quando você é batizado, também você é lavado. Então vamos ver um pouquinho disso aqui nesse comentário. Qual que é o símbolo? O símbolo do dilúvio. O dilúvio simbolizando o quê? O batismo. Olha uma frase aqui, ó. A mesma água que afogou as multidões fez a arca boiar.
Então, já é a ideia da água que trouxe a salvação. É claro que não é a água que salva, nem a água do batismo e nem a água do dilúvio. Mas quem manda a água, né? É Jesus, a salvação é em Jesus, é pela graça. Mas essa é a comparação aqui. Então, o livramento de Noé das águas do dilúvio é visto como uma prefiguração de um símbolo salvífico, o batismo. A Bíblia está cheia dessas prefiguras, né? Essa é uma delas. Da mesma forma que as águas do dilúvio limpam a terra da perversidade humana, assim também a água do batismo indica a purificação do ser humano dos pecados. Purificação do ser humano, dos pecados do ser humano. Da mesma forma que o dilúvio separou Noé e sua família do mundo perverso da época, assim também o batismo separa os crentes do mundo perverso de todos os tempos, de nossos tempos. Então é o que eu falei há pouco, né? Quando eles entram na arca, eles são separados daqueles pecadores. E nós, pelo batismo, somos separados do mundo, dos tempos. O batismo não salva, mas o batismo ele é esse símbolo da água, da purificação. A salvação é por meio da ressurreição de Jesus, e aí liga tudo. Nós não estamos falando de Jesus, da ressurreição. Começamos a falar do sofrimento de Jesus, o sofrimento dele causa a morte e ressurreição, e aí ele está falando sobre a salvação, sobre o batismo. Sobre Cristo ainda, versículo 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Então, finalzinho aí para a gente terminar. Cristo ascende aos céus, depois de ir para o céu, comecinho do versículo, está à destra de Deus, um privilégio, né? Retornar à presença do Senhor. Cristo está revestido de toda a autoridade, fica-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Anjos aqui inclui espíritos bons e maus. O anúncio de Jesus. E por isso nós podemos dizer que nós temos uma vida vitoriosa. Qual que é o tema? A vida vitoriosa do cristão. A partir dos relacionamentos que nós temos, a partir de como nós lidamos com o sofrimento. E aí, a vida vitoriosa está em Cristo. Olhamos para o exemplo de Cristo, para a vitória de Cristo, e essa vitória nós temos com Cristo. Apocalipse 11:15 diz: o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse é o cântico que nós devemos entoar. O reino desse mundo não é nada, já passou, já está perdido. É um texto de Apocalipse, né? Que um dia cantaremos juntos com o Senhor. Estaremos assim com Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça.